Senhoras e senhores, damas e cavalheiros, bem-vindos a uma videoaula explicativa e orientativa, na verdade, sobre a utilização de lógica de programação dentro da escola ou sala de aula convencional, tá? Eu estou fazendo esses vídeos não explicitamente para poder ensinar programação, porque isso seria muito audaz da minha parte, já que eu não sou programador, tá? Mas eu venho aqui trazendo algumas plataformas que talvez possam ser interessantes para colégios e pessoas que estejam interessados em aplicar a lógica de programação básica e talvez, mais para frente, até fazer realmente aula de programação dentro dos colégios, ok? Para poder começar a nossa conversa, eu gostaria de apresentar aqui o programa que, na verdade, fez com que eu tivesse esse tipo de ideia e tipo de atitude, que quando eu entrei em contato com ele achei muito legal, ok? Que é o Construct. O Construct é uma plataforma desenvolvida por uma empresa britânica, certo? Com fins educativos. O que eu digo com fins educativos? Programação sempre foi um treco complicado, cheio de linhas de código e tudo mais. A ideia aqui, na verdade, é mostrar que é possível programar hoje em dia utilizando softwares open sources e até mesmo engines mais simples que tentam meio que simplificar o processo de programação e que dá para ensinar lógica de programação na escola. E isso é importante não só para games, mas também para a parte de organização dos alunos, pessoal. É importante para a parte de aprender a mexer com aplicativos simples de computadores, editores de foto, manipulação de som, ok? Esse tipo de coisa que a gente utiliza em PowerPoint, quem é professor sabe disso, ok? Então, a ideia aqui não é ensinar propriamente dito programação, mas sim a lógica da programação, beleza? Vamos falar então sobre o Construct. O Construct atualmente ele tem duas plataformas interessantes, ok? Se você tiver o Google Chrome na sua escola, eu recomendo esse aqui, certo? Que é o Construct Online, onde você pode abrir ele diretamente do navegador. Ele foi desenvolvido pensando exatamente nessa ideia, então você não precisa instalá-lo. Mas eu, pessoalmente, não gosto muito dessa ideia, ter essa ideia exclusivamente, porque eu sou a favor sim de ter uma máquina que funcione de maneira plena, ou seja, com um software instalado, que mesmo se eu desligar a internet ele vai continuar funcionando, eu tenho ali meu programinha rodando tranquilamente, e eu também posso instalar outras coisas. O Google Chrome ele tem essas dificuldades, é difícil de você utilizar alguns softwares dentro dele que não sejam apenas para navegação. É um computador voltado mais para a área de estudos, mas realmente para manipulação, edição, instalação de aplicativos diferenciados, ele dá umas encrencadas. Então, por conta disso, eu recomendo este aqui, que é o Construct 2. Tá? Eu vou abrir o Construct 2 agora para vocês verem. Ele é este aqui, ó, Construct 2. Ele é a versão anterior do Construct, ele não é um open source, ele é um software pago, entretanto ele tem uma versão gratuita, onde ele tem limitações, mas você pode desenvolver vários programas nele mesmo com essas limitações que ele impõe, tá? Eu vou discutir um pouco sobre essas limitações dele daqui a pouquinho, ok? Essa versão do Construct, como eu já utilizo há muito tempo, ele tem uma entrada diferenciada, ok? Mas a gente sempre pode vir aqui. Geralmente, se você nunca instalou o Construct na sua máquina, você pode vir por aqui, que é Start Page, quando você abre o seu Construct. E tem aqui, ó, várias opções. Tem alguns jogos que nós podemos observar como exemplo, que eles mesmos disponibilizam para ver qual é a capacidade dessa plataforma. Você tem aqui as listas de projetos que você mexeu recentemente, tá? E tem as duas principais opções que nós precisamos aqui, que é o New Project e o Open Project. O New Project, o nome já diz, se você entende um pouquinho de inglês. Meu inglês é do piniquim, eu admito, mas eu estou aprendendo. O New Project é um novo projeto, ok? O Open Project é abrir um outro projeto que você já tenha executado em algum lugar. Tá? Isso é importante porque, assim, se você trabalhar em uma sala de informática com alguns computadores com os alunos, às vezes elas têm sistemas de boot. Quando você desliga elas, então elas apagam toda a memória que tenha sido sobrescrita para evitar vírus. Tá? Então eu sugiro que se você trabalhar em uma sala de informática que tem esse sistema, você grave em um pendrive ou peça para os alunos levarem pendrives para poder trabalhar com essa plataforma, porque senão vocês vão perder tudo. Ok? Mas, se você tiver gravado, você abre através daqui. Ok? Como nós vamos iniciar o Construct do básico, então nós vamos aqui no New Project, ok? Dentro do New Project você tem várias opções que nós não vamos ver agora todas. Como você pode ver, são muitas opções. Mas nós vamos ficar aqui no New Empty Project, ou seja, um novo projeto vazio. Então vamos lá. E aí abre essa tela maravilhosa,
que para quem conhece um pouquinho de PowerPoint, talvez GIMP, Photoshop ou até mesmo Adobe Pro, tem aí alguma coisa que você vai bater o olho e fala, conheço isso aí, tá? Ele foi feito pensando nisso, para ser familiar aos olhos. Muitas pessoas que programam não gostam dessa layer branca. Eu admito que também é meio complicado de trabalhar, ainda mais você ficar longas horas olhando para o computador. Mas, para o que nós vamos fazer, tá ótimo. Aqui do lado esquerdo, nós temos o Properties, que seria as propriedades da sua tela inicial. Do outro lado aqui, lado direito, nós temos duas abas, a Layer e a Object, que a gente vai ver depois para que serve. Importante dizer que, se você estiver trabalhando com crianças menores, a chance disso aqui acontecer é alta, tá? Eles podem puxar, apagar as layers sem querer, porque o Construct é um programa que trabalha com edições e manipulação de informação. Tá? Você pode arrastar as coisas de uma maneira muito fácil, inclusive as barras de ferramentas. Então, se isso acontecer, não se entre em desespero, porque vocês podem reconfigurar tudo isso com uma certa facilidade. E se por um acaso eles deletarem, é só você vir aqui, ó, no Views. Todas as barras estão aqui, ó, Project Bars, Project Bar, Layer Bar. Tem uma que é muito interessante, que é a Grid, caso você queira fazer uma medida mais exata das coisas, ok? Então, ele tem várias ferramentas aí que você pode utilizar. Mas, olha só o que eu te falei sobre as limitações. Configurations Bar. Tem que comprar. Entendeu? Ele tem limitações no Free Edition, mas dá para brincar. Confia em mim, estou falando sério. Eu vou dar um exemplo de como dá para brincar com isso. Eu recentemente tenho feito alguns projetos. O primeiro projeto pessoal que eu fiz antes de levar isso para a sala de aula foi esse aqui. O Animaléu. Oi, seu Léo. Tá? Ele foi um projeto que eu fiz, aí gastei um tempinho nele para poder entender como funcionava a lógica do Construct, mas eu admito que eu me orgulho dele como o primeiro projeto executado. Ele esse cara aqui que vocês estão vendo é o Pitofo. Eu utilizei várias imagens para poder trabalhar com Construct, nesse caso. Vou apertar play aqui para vocês verem o que deu para fazer. Como vocês podem ver, ele executa direto no navegador. Vocês podem perceber, é um joguinho tanto que simples, mas quando você vê o tanto de informação que fica por trás dele, você fica um pouco assustado. É muito código que deveria existir se você fosse fazer isso em códigos Java ou qualquer outra plataforma mais complexa de programação. Ele tem os dois, ele não foi totalmente otimizado, aprimorado, eu não passei por um filtro, mas vocês podem perceber que deu para dar uma brincada. Ok? Beleza. E o que eu achei mais legal é que o Construct me possibilitou utilizar outras mídias também. É fácil você manipular, por exemplo, imagens através de Photoshop com ele, tirando fotos com seus alunos e colocando eles dentro do jogo. Tá? Outro exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, pra vocês terem uma noção do que eu estou falando. Esse aqui é um projeto de um aluno meu chamado Felipe. Ele fez, tá? Na verdade ele já está até mais avançado do que essa versão que eu tenho aqui. Eu vou botar para rodar para vocês entenderem o que eu estou falando. Ele está dentro do jogo, como vocês podem perceber. Ele tirou várias fotos dele e editou isso através do Chroma Key, que é aquele fundo verde, tá? Pegou o GIMP, colocou a foto dele lá e editou e fez isso, certo? Ou seja, quem é professor sabe que isso pedagogicamente tem um potencial imenso para eles. Ele ainda está desenvolvendo o jogo, já está mais avançado agora nesse momento, mas, como vocês podem perceber, é bem interessante, ok? As possibilidades aqui são grandes. Beleza? Mas, como prometido, vamos começar a brincar então sem mais delongas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então essa é a nossa área inicial. Eu poderia ficar aqui explicando para que serve cada coisa, mas eu vou ser bem sincero, se você não fuçar, você não vai saber. Na propriedades, você tem todas as propriedades da sua tela. Então você vai ter medidas da tela, você vai ter configurações, você vai ter onde você quer executar, por exemplo aqui, ó, Preview Browser. Seria o navegador que você quer que execute os seus jogos de início. Então se eu clicar aqui, por exemplo, Play agora, ele iria executar no default, ou seja, no meu navegador padrão. Vamos colocar aqui o Google Chrome, que é o que eu estou utilizando mais no momento. Ok? Ele consegue trabalhar melhor isso. Se você clicar
aqui no Start, no Layout, você percebe que a barra mudou, certo? Views, Effects, temos aqui todas as configurações, tamanho da tela, tudo mais. Temos aqui o Layout Size, que seria o tamanho da tela e da proporção dele. Se você apertar menos, ele afasta. Se você apertar mais, ele aproxima. Essa barra branca aqui nós vamos utilizar para poder trabalhar e é a tela do nosso jogo, ok? Dá para aumentar. Se você vier aqui no Layout Size, vamos colocar aqui 4.000, não, 5.000, vamos ser generosos, por 480. Não, 480 não, 600. Tá? Percebe que eu fiz um jogo um pouco mais comprido agora. É o que eu queria, tá? E percebam que aqui, se você aproximar, tem um pontilhado. Esse pontilhado nada mais é do que a tela inicial do seu jogo. É aqui que ele vai startar, aqui que ele vai iniciar quando você começar a apertar play. Isso pode ser modificado depois, através de algumas outras coisinhas, mas é importante que saiba que esse é o nosso enquadramento inicial. Tá, beleza. Vamos começar a fazer alguma coisinha para a gente entender. Se eu clicar com o botão direito aqui na tela, vai aparecer essa barra. E aí você vem aqui no Insert New Object, que seria inserir um novo objeto. E aí nós temos vários recursos para poder utilizar. Como vocês podem perceber, nós temos aqui, podemos colocar um teclado, podemos colocar um mouse dentro do jogo. Se for tablet, pode colocar um touch. Se você quiser utilizar um gamepad, que seria na verdade um controle, pode utilizar também. Eu não recomendo se você estiver dentro da escola, porque provavelmente você não vai ter isso. Fica na keyboard e no mouse, que é mais seguro, tá? Vou até adicionar o keyboard já, que é importante. Eu vou utilizar isso daqui mais tarde, beleza? Então, vamos lá. Botão direito de novo, Insert New Object. Essa parte aqui do Generals são os principais recursos que você vai utilizar dentro da parte de programação. Você tem aqui Shadow, Lightness, Sprites, Sprite Fonts, ou seja, fontes de sprites. Você tem funções, você tem caixa de texto, você tem Tiled Background, que seria o plano de fundo. Tudo isso a gente vai ver por tintim. Mas vamos começar com o básico. Sprite, esse Tzinho verde aqui do Space Invaders. Esse bichinho é o que você mais vai utilizar dentro do Construct, acredite em mim, tá? Vamos lá então, você vem aqui no Insert New Object, e aí você pode ver que meu mouse ficou em formato de cruz. E aí eu clico com o botão esquerdo e abre essa caixa. Quem já mexeu com edição de imagem já viu isso antes, certo? É um processo simples de manipulação de imagem, muito semelhante ao GIMP, Photoshop e Paintbrush, ok? E aqui você tem várias ferramentas de pintura e para poder preencher esse quadradinho pequenininho aqui. Você pode também aqui em cima girar esse quadradinho, caso você tenha já uma imagem dela colocada. Vou dar um exemplo. Vou fazer uma cruz aqui. Você vira aqui, ó, no Rotate, ele vira. Se eu vir aqui no espelhar ou no flip, ele muda de lado, entendeu? E é assim que funciona. Beleza. Quer apagar tudo? Vem aqui no Clear. Quer apagar só um pedacinho? Vem no Eraser, que é a borracha. Vai demorar muito, mas é melhor no Clear. Pronto. Beleza. Então, vamos aqui utilizar então esse recurso de pintura para a gente poder fazer um boneco. Vai. Vou aqui no balde de tinta. Eu quero um boneco com uma pele mais alaranjada, para parecer meio que uma coisa meio Simpsons. Então, vamos lá. Pum, joguei. Aí eu quero desenhar o olho. Ah, mas eu não sei desenhar, eu não sou um bom desenhista, você não precisa saber desenhar, tá? E se você não quiser utilizar o Construct, porque ele tem uma edição de vídeos de sprite simples, você pode utilizar outros recursos e importá-los aqui através do Load Imagens. Ele traz tanto imagem em JPEG quanto em PNG, ok? Isso é bem legal. Então vamos lá, vou desenhar aqui tipo um Rambo de bandana aqui. Aí eu pego esse aqui que é o Rectangle, que seria uma espécie de tira em forma retangular. E ó, fiz uma bandaninha vermelha. Aí agora vamos fazer um fundo do olho dele. Ele vai ficar virado para o lado direito, que ele é em 2D. Então, vamos fazer assim. O olho dele vai ser escuro. Então, bota aqui. Fazer uma sobrancelha. Sobrancelha de gente má teria que ser um pouco mais fechada. Mas assim mesmo. Vamos fazer a boca dele. Colocar os dentinhos. Bonitinho. Faz o dentinho aqui. Vamos voltar aqui para o preto. Para poder fazer o contorno dos lábios. Uma coisa bem fininha. Uma coisa bem marota. Uma coisa bem daorinha. Pronto.
Se você achar que está muito distante, você pode aproximar, tá? Aqui, ó. Aí você pode trabalhar com pixel art mais detalhadamente, ok? Acho que tá bom, porque a gente vai querer mostrar. Fecha ele, sem medo de ser feliz, ok? Porque ele vai estar aqui. E aí uma parte interessante. O Construct ele trabalha com alguns comandos básicos de programação bem conhecidos da galera que já trabalha com muitos outros softwares, tá? Por exemplo, se você fizer cagada, você pode apertar o Ctrl Z. Que ele faz as coisas se apagarem, beleza? Isso é importante. E eu não devia ter feito isso. Eu tenho que fazer de novo. Eu vou dar um pause e depois eu volto, tá? Beleza, então. Tá aqui meu personagem, tá? Para poder aumentar e diminuir ele é bem simples. Você pode apenas clicar em cima do seu sprite e você pode arrastar aqui pelas bordinhas. Só que se você fizer isso, você pode perder o controle muito fácil da proporção dele, como você pode perceber. Ainda mais uma criança, tá? Então, o que eu recomendo? Vamos apertar aqui Ctrl Z para voltar. Ele volta para a posição original. Você clica uma vez em cima dele, aperta Shift, fica pressionado e arrasta. Pode perceber que ele vai diminuir e aumentar o tamanho do seu boneco, no caso aqui o nosso sprite inicial, com uma facilidade muito grande e sem perder as proporções. Isso é muito importante, tá? Por incrível que pareça. Então beleza, vamos posicionar ele aqui em algum lugar. Só que se eu apertar Play agora, não vai acontecer nada. Por um motivo muito óbvio, eu não falei o que ele é. Ele é apenas uma imagem em um fundo branco. Eu tenho que dar um comportamento a ele. Isso que é aí que se aplica a lógica de programação. Se você não explicar para o seu aluno o porquê que ele está fazendo os códigos, ele realmente não vai entender. Vai falar, tem que fazer isso, 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 por quê? A lógica de programação são códigos feitos em caixas que o Construct trabalha, só que eles têm uma lógica. E é aí que você tem que trabalhar com o seu aluno nesse sentido, ok? Vamos entender melhor isso daqui a pouquinho, tá? Primeira coisa, eu tenho que atribuir um comportamento a ele, eu tenho que dizer para o computador o que ele é. Então eu vou clicar em cima dele, eu vou vir aqui no Behaviors, aqui no canto, aqui na aba Properties, certo? E aparece essa caixinha. Behaviors, para quem não sabe, em inglês é comportamento. Então vamos lá. Clico no mais. E aí você vai ter uma série de coisinhas aqui para você poder adicionar se você quiser. Comportamentos como um carro, como uma bala, com a física, um comportamento de torre para poder disparar contra os inimigos, ancorar o objeto, fazer com que ele pule sobre alguma coisa. Mas o que a gente está procurando aqui agora é outra coisa. Eu estou procurando isto. Plataforma. Como eu vou fazer um jogo 2D, estilo Mario, certo? Eu quero o plataforma. Então, eu venho aqui, clico no plataforma e ADD, ok? Se eu fechar aqui agora, o que eu estou colocando? Eu coloquei um comportamento básico de personagem a ele de plataforma. Então, ele vai fazer o quê? Vai para a esquerda, vai para a direita, vai para cima e vai para baixo, ok? É o básico do básico do básico de movimentação. Se eu apertar play agora, o que aconteceu? Eu coloquei um comportamento, ele agora está sob influência de uma gravidade que está dentro do jogo, só que eu não coloquei chão. Né? Acabamos de matar o nosso personagem. Fecha aqui de novo e vamos voltar e solucionar esse problema de uma maneira muito simples. Eu venho aqui, clico com o botão direito, Insert New Object e adiciono um novo sprite. E dessa vez eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um fundo para ser meu chão. Tá? Vou pegar o balde de tinta aqui, fazer um quadrado assim mesmo, não tem problema. E aí eu posso manipular ele do jeito que eu quiser. Eu vou diminuir, eu vou esticar. E agora eu tenho chão. Tenho? Não. A mesma lógica. Eu não falei o que isso aí é. Então eu tenho que voltar lá e dizer para ele o que ele é. Vamos lá. Clico em cima do nosso chão. Venho aqui no Behaviors também de novo. E agora eu vou adicionar o comportamento dele de objeto sólido, que seria o Solid aqui, uma das primeiras opções. Eu adiciono, fecho, run. Agora, sim, temos alguma coisa, certo? Pode perceber que o meu bonequinho está pulando feliz e contente. Agora ele está um pouco mais feliz com toda essa situação, tá? Pode perceber que os comandos são bem simples, para cima e para baixo, para o lado e para o outro. Okay? As setinhas do mouse mesmo. Se você quiser depois configurar essas teclas para serem outras, não tem problema, dá para fazer isso também, ok? Beleza. Mas não temos nada. Percebe que nem a câmera segue o objeto e nem nada disso. Então vamos aprender a fazer esse tipo de coisa agora para poder ter mais espaço para poder trabalhar.
Então, vamos fechar aqui. Volta para o Construct. E aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos clicar em cima do nosso personagem de novo. Ir no Behaviors, que agora está um pouco mais para baixo, porque olha só. Quando eu coloquei o Behavior de plataforma, ele adicionou uma série de outras coisas aqui no nosso canto esquerdo. Como, por exemplo, velocidade máxima, aceleração, desaceleração, força do pulo, que seria o Jump Strike, gravidade, Max... Que é isso? Max Speed... não sei. Tá? Então tem bastante coisa aqui que ele acaba adicionando depois que você colocou um comportamento a ele de plataforma, ok? Vocês podem fuçar isso aí depois e verificar o que acontece. É bem divertido, na verdade, você até fazer testes de gravidade com seus alunos para eles terem uma noção de como o boneco funciona, tá? Mas, vamos voltar ao assunto. Então eu clico em cima dele e vou no Behaviors. Eu quero que a câmera do meu jogo siga este personagem único e exclusivamente. Então eu venho aqui no ADD News e coloco Scroll to, certo? Simples, fácil e rápido. Esses negócios de behaviors são uma facilidade absurda que o Construct dá, porque se você tivesse que fazer isso no braço, em qualquer tipo de engine gratuita ou até mesmo paga por aí, é mais complicado, tá? Mas, por isso que eu estou dizendo, ele não ensina programação, ele ensina lógica de programação e dá para trabalhar outros softwares interativos com ele, tá? Por exemplo, você pode editar som. Eu estou trabalhando com os meus alunos ali, como vocês podem perceber no jogo que eu fiz, já tem som. Por quê? Eu capturei sons, eu editei sons, trabalhei essa parte com outros softwares com eles e depois exportamos aqui para o Construct. Mais para frente, quando eu for falar sobre essa parte, eu falo sobre isso. Dá para você tirar foto de coisas, objetos, pessoas e colocar também dentro do Construct. Então, eu trabalhei com 2 softwares distintos além do Construct. Isso é muito legal. Ainda mais para pessoas que ainda têm uma dificuldade em mexer com o computador. Eu acho que é um bom aprendizado interativo e que é bem divertido, na verdade. Ok? Ok. Então, agora se eu apertar play, a câmera vai seguir. Certo? Só que perceba que ainda não tem muita profundidade esse jogo, ele não tem muito noção de distância, porque, afinal de contas, eu estou com fundo branco. Então, vamos acabar com isso logo? Como perceberam, eu não gosto de fundo branco. Tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui voltar no meu Construct, então. Tem uma parte importante que eu não tinha dito antes. A parte importante é o seguinte. Na aba direita, embaixo de mim, onde eu estou aí provavelmente, tem aqui as layers, certo? As layers são muito importantes porque elas são meio que as camadas do nosso jogo. Quem já trabalhou com Photoshop sabe do que eu estou falando, tá? Elas seriam uma camada em cima de uma camada em cima de outra camada. Tô entendendo nada? Calma que você vai entender. Tá? O Construct na versão Free Edition, ele só permite que você utilize 4 layers. Então, nós vamos adicionar todas. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, tem as Layer 0, a Layer 1, a Layer 2, a Layer 3 e acabou. Não dá para colocar mais. Ó, perceba até que o meu ADD Layers sumiu. Beleza? Mas tá bom, o que a gente vai fazer agora? O meu boneco e o meu chão, como eu coloquei eles agora há pouco na Layer 0, eles estão na Layer 0. Então, eu vou tirá-los daí. Eu vou clicar em cima deles, clicar com o botão direito. Perceba que agora tem um monte de coisa aqui quando você faz isso. E eu vou colocar aqui no Move to Layers. E eu vou mandar ele para Layer 2. Eu vou fazer isso, eu vou dar para Layer 2. Depois você vai entender por quê. E vou colocar o chão também na Layer 2. Ok? Por que eu estou fazendo isso? Para não ficar imagem em cima de imagem. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Tá? Agora, eu vou clicar na minha Layer 0 aqui. E eu vou adicionar um fundo. E esse vai ser o final deste módulo, ok? Clica com o botão direito, Insert New Object. E em vez de vir para o Sprite, nós vamos agora no Tiled Background, que seria o nosso fundo. Ele funciona da seguinte maneira. Ele é como se fosse uma imagem que se replica à medida que você puxa ele. O nosso Sprite, quando você puxa, ele se distorce e fica cada vez mais pixelado e com proporções estranhas. Esse não, ele vai ficar se esticando e se dobrando cada vez mais. Vocês vão entender, tá? Vem aqui no Insert New Object, clica aqui com o botão em qualquer lugar e vamos fazer um fundo de que cor? Vamos fazer um azul clarinho, para parecer que está tipo de dia, tá? Coloca um azul clarinho. Vou pegar aqui o pincel, vou pegar a cor branca, vou colocar uns pinguinhos aqui assim, como se fossem nuvens à distância, certo?
Eu vou fechar. Tamanho do sprite. Perceba que ele está cobrindo boa parte dessa área aqui. Eu vou puxar e olha só, ele está se replicando. Ele está se dobrando. Então, isso garante com que eu tenha um fundo que me dê uma certa noção de deslocamento. Depois você pode até modificar a maneira como ele se desloca. É bem interessante isso. Tá? Vou até o final da minha layer aqui, da minha fase. E para evitar que acidentes aconteçam durante a sua manipulação do jogo, você for clicar nele aqui, assim for arrastar e você querer fazer tipo, isso que vai acontecer, ainda mais se trabalhar com criancinhas menores, você faz o seguinte, você vem aqui na layer 0, onde ele está, e você trava a layer. Então agora, mesmo que eu quisesse, eu não consigo mexer nele, certo? Vamos apertar play. Olha só que coisa bonitinha. Que coisa maravilhosa, né? Como podem perceber, agora o nosso personagem está num mundo um pouco mais interessante, certo? Beleza, então, galera, esse foi um básico. Daqui a pouquinho eu já coloco mais um outro aí. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem aí com Odin e até mais.